Isso aí, galera, vamos para o nosso próximo vídeo. Agora adentramos o nosso primeiro sistema. Nós vamos estudar o sistema esquelético, certo? Nós vamos estudar os nossos ossos. Muito bem. Nós vamos dividir o estudo do sistema esquelético em duas partes. Eu vou gravar este primeiro vídeo que eu vou falar de todas as particularidades relativas ao sistema esquelético e depois um outro vídeo que nós vamos dar os nomes e a localização dos principais ossos do corpo humano, tá certo? Pessoal, um pouco menos de barulho. Desculpa. Catarina. É um pouco difícil hoje. Mas vamos lá. A gente tem que ter paciência, né? Então vamos lá. O estudo do sistema esquelético. Então eu vim para a escola para gravar vídeo, buscando um pouquinho mais de privacidade, mas não. Um pouco difícil. Mas vamos lá. O estudo do sistema esquelético. O que você, profissional de enfermagem, profissional técnico de enfermagem, precisa saber essencialmente para, digamos assim, ter um bom conhecimento relativo ao sistema esquelético. Vamos lá. Primeiro, o que são ossos? O que são ossos? Ossos, como nós dissemos no vídeo anterior, são um tipo de tecido conjuntivo, como eu disse. Todo tecido que promove junções corporais, uniões corporais, é chamado de tecido conjuntivo. Os nossos ossos são um conjunto, por isso tecido conjuntivo, são um conjunto de... o nosso esqueleto, melhor dizendo, é um conjunto de ossos, articulações, tendões e ligamentos. Então, por todo o esqueleto, há ossos, articulações e nessas articulações, os tendões e ligamentos. Então, o esqueleto humano é formado por 2 pontos: ossos, articulações, tendões e ligamentos. Anota isso no caderno, tudo bem? Qual a composição dos ossos? Células. Como eu disse, toda célula compõe tecidos. Muito bem. Qual é a particularidade ou quais são as particularidades das células que compõem o tecido ósseo? Elas podem ser de várias formas, eu vou mostrar já, mas também nós temos que entender para as características metabólicas, ou seja, quais as necessidades metabólicas das células que compõem os ossos. Eu disse no vídeo anterior que a necessidade metabólica de células que compõem músculos está para proteína, aminoácido e potássio. As necessidades das células que compõem os ossos está para sais, cálcio, fosfato e água. Percebe? 2 tipos de células, músculos e ossos, para cada uma delas formas e necessidades metabólicas diferentes. Vou aqui para o vídeo um pouquinho. Vamos falar das células que compõem o tecido esquelético. Vamos virar. E lá estão elas. Muito bem. Células que compõem o tecido esquelético. Vocês têm essa figura com vocês. Se vocês quiserem acompanhar na explicação, legal. Vamos lá. Mostrei lá para vocês no outro vídeo células dos músculos, células da parede intestinal, do nosso tubo intestinal. E aqui eu estou mostrando para vocês as células que compõem os ossos. Então, quanto ao formato de células que a gente conversou lá, eu tenho uma célula achatada e estrelada, eu tenho uma célula arredondada, esférica,
e eu tenho uma célula estrelada. Os ossos podem ser de N formatos, por isso suas células vão também variar. Conjunto de núcleos, conjunto de células. Os nomezinhos, as células que compõem os ossos. Osteoblastos, osteoclastos, osteócitos. Células que se reúnem e formam o tecido ósseo. Tá certo? Então falei do formato, falei das condições metabólicas, sais, cálcio, fosfato, água. Tem outras substâncias também, mas necessidades metabólicas urgentes. Por isso, células dos ossos acabam formando este tecido duro, fixo, firme e resistente, porque elas são repletas de sais e de cálcio, ok? Daí a importância da nossa dieta ser uma dieta balanceada, com bastante sais, cálcio, fosfato, água e hidratação corporal. Faz bem para os ossos. Tudo bem? Composição dos ossos, ok. E aqui então está o nosso esqueleto, que é o conjunto de ossos, articulações, tendões e ligamentos. O que são articulações? As articulações são todos os pontos de encontro do esqueleto humano. As articulações são todos os pontos de união do esqueleto humano. Nas articulações estão tendões, ligamentos e aponeuroses. O que são tendões e ligamentos e aponeuroses? Vamos para o vídeo. Perdão, para a tela. Aqui estão tendões, ligamentos e aponeuroses. Todos têm característica de tecido cartilaginoso, contém colágeno, fibras cartilaginosas e água. Anota no caderno as especificações. O que é um tendão, o que é um ligamento e o que é uma aponeurose. Todos são do mesmo tecido, mas, vamos lá. Tendão, 2 pontos, liga músculo a osso. Ligamento, 2 pontos, ligam ossos a ossos. Aponeuroses, discos esféricos que estão dentro das articulações para promover mobilidade a estas e ainda reduzir o contato entre os ossos. Muito bem. Os ossos, então, nas suas articulações, possuem essas proteções. São as aponeuroses. Todos são tecidos elásticos e contráteis, ou seja, permitem movimento. O tendão vai ligar grupos musculares a ossos, o ligamento vai ligar ossos com ossos, enquanto as aponeuroses vão ser discos que estão entre ossos. Nós temos aponeuroses na articulação de joelho e nós temos também aponeuroses na nossa coluna vertebral. Entre cada vértebra existe um disco esférico que nós vamos estudar, chamado disco intervertebral, que nada mais é do que uma aponeurose. O mesmo disco que está aqui na articulação de joelho, que recebe o nome de menisco. Virou para cá. Beleza? Articulações, ok? Tendões, ligamentos e aponeuroses, ok? Muito bem. Voltou o nosso esqueleto. Divisão principal do esqueleto humano.
o que eu chamo de esqueleto axial. Toda a estrutura de crânio, costelas, ossos íleo e coluna vertebral. Esqueleto axial, eixo central. E o que é o esqueleto apendicular? Membros superiores, membros inferiores. Axial, eixo central. Desculpem. Crânio, costelas, íleos e toda a coluna vertebral. Eixo central, chamado esqueleto axial, se escreve com X, eu vou escrever depois. Esqueleto apendicular, tudo que se junta ao eixo central. Todos os membros superiores e os membros inferiores. Aguinha. Isso sempre acontece, minha voz. Só para vocês visualizarem. Vamos para lá. Olha ali, a divisão a qual eu falei. Esta parte amarela, eixo axial, esqueleto axial. Os em branco, eixo apendicular. Crânio, coluna vertebral mais costelas, eixo axial. Membros inferiores e membros superiores, esqueleto apendicular. Está escrito aqui, esqueleto axial, crânio, coluna vertebral, costelas e o osso externo. Quanto aos nomes, vamos falar de todos, não se preocupe. Esqueleto apendicular, membros superiores e membros inferiores. Muito bem. Algumas funções e propriedades do esqueleto no corpo humano que são essenciais que saibamos. Esqueleto humano promove a nós reserva de cálcio. Esqueleto humano nos dá a condição e capacidade de nos locomovermos. Esqueleto humano promove proteção de órgãos e estruturas extremamente importantes. Na nossa chamada calota craniana está o nosso cérebro, o nosso encéfalo. Na nossa chamada cavidade torácica estão pulmões e coração. Na nossa chamada cavidade abdominal estão todos os órgãos como estômago, intestino, como baço, como pâncreas e etc. Tudo bem? E dentro da coluna vertebral passa a nossa medula espinal, que é uma estrutura vital para a nossa existência. Passa dentro de cada vértebra, ok? Isso é importante. Depois nós vamos falar de coluna vertebral separado e de caixa torácica, também de forma separada. O que é importante saber é que o esqueleto, ele não está aqui à toa. Ele está aqui porque ele é reserva de cálcio, ele está aqui porque ele nos promove nos locomovermos, ele está aqui porque ele fornece proteção a estruturas que são extremamente vitais, que precisam estar protegidas, como o nosso cérebro, como os nossos pulmões e coração, como toda a nossa parte estrutural reprodutora e também a nossa cavidade abdominal. Tudo bem? Onde há órgãos de extrema importância. E outra importância muito grande, medula óssea. Um líquido no interior do fêmur, que é o osso da coxa, e também no osso externo, que é este ossinho que une as costelas, há um líquido chamado medula óssea. Neste líquido maturam-se e produzem-se as células sanguíneas,
principalmente leucócitos e hemácias. Leucócitos, nosso agente que promove a nossa imunização, proteção contra doenças. Quando vocês ouvirem falar de transplante de medula óssea, é a retirada deste líquido de um sujeito sadio. Este líquido então vai ser injetado num sujeito que está com baixa produção de leucócitos, para ver se há uma estimulação na produção de leucócitos, que são as células do sangue que nos protegem contra fungos, bactérias, vírus e protozoários. É a nossa chamada janela imunológica. Medula espinal, feixe de fibras do sistema nervoso, passa dentro da coluna vertebral, faz parte do sistema nervoso. Medula óssea, líquido incolor, semelhante ao plasma sanguíneo, que está dentro do fêmur, osso da coxa, e dentro do externo. Este ossinho que une as costelas, onde há a produção de leucócitos e também de hemácias. Leucócitos, hemácias e plaquetas são as 3 células do sangue. Isso vamos estudar lá na frente. Falei aqui do esqueleto humano. No próximo vídeo nós vamos dar os principais nomes. Lembrando, uma criança nasce com menos ossos, porque parte do seu esqueleto ainda é cartilagem. Um indivíduo cujo crescimento se interrompeu, adulto, tem cerca de 206 ossos em todo o seu esqueleto. Não vamos falar dos 206, eu vou falar dos principais ossos do esqueleto humano, que serão estes que terão grande importância para vocês na vida de vocês como técnicos de enfermagem. O estudo mais aprofundado da anatomia a gente faz somente na graduação de enfermagem, de outras áreas da saúde, que aí você tem pelo menos anatomia durante 2 anos seguidos, porque este universo, o corpo humano, é um universo extremamente complexo. Mas nesses 8 dias restantes, nós vamos estudar bastante anatomia e eu sou responsável para dar para vocês um conhecimento bastante sólido. E ainda na volta, nós vamos ter plantão de anatomia na escola ou curso intensivo de anatomia na escola, que eu vou fazer questão de dar. Tá bom? Assistam o vídeo da introdução do sistema esquelético e depois nós vamos para o fórum discutir tecidos, células e esta primeira parte do sistema esquelético. O fórum de hoje eu vou gravar respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Até já!